A promessa do escultor. Era uma vez um jovem escultor chamado Síntolo. Ele era súdito de um reino tão subterrâneo que de lá não dava para ver nem o sol nem a lua. O artista enfeitava os jardins reais com flores esculpidas em rubi e em fontes talhadas em malaquita. Os bustos do rei e da rainha que faziam eram tão realistas que todos acreditavam que podiam ouvi-los respirar. Os soberanos tinham apenas uma filha, a princesa Moana, que adorava observar Síntolo trabalhando, embora ele nunca tenha conseguido esculpir a menina. Não consigo ficar parada por muito tempo, disse-lhe ela. Há muitas coisas para ver e fazer. Um dia, Moana desapareceu. E Síntolo lembrou-se das tantas vezes que ela o indagara sobre o sol e a lua e se ele sabia como era a aparência das árvores, cujas raízes sustentavam o teto do seu quarto na superfície. O rei e a rainha ficaram tão tristes que o reino subterrâneo ecoava seus suspiros e suas lágrimas cobriam feito orvalho as flores esculpidas. O fauno, que era o conselheiro da realeza sobre os monstros e as coisas sagradas que viviam no subterrâneo, mandou seus mensageiros, morcegos, fadas, coelhos e corvos, trazerem Moana de volta, mas nem todos esses olhos conseguiram encontrá-la. A princesa já estava desaparecida havia 330 anos, quando uma noite o fauno entrou no ateliê de Síntolo, onde o escultor havia adormecido em meio às suas ferramentas. Ele queria confortar suas majestades esculpindo Moana numa linda pedra lunar. Porém, por mais que tentasse, ele não conseguia se lembrar do rosto da princesa. Tenho uma tarefa para você, Síntolo, disse o fauno, e não pode falhar. Preciso de inúmeras esculturas do rei e da rainha, tão numerosas quanto as folhas desinibidas das samambaias, para espalhá-las pelo solo do reino superior. Pode fazer isso? Síntolo não tinha certeza de que conseguiria, mas ninguém se atrevia a dizer não ao fauno, pois ele era conhecido por seu temperamento difícil e pela influência que exercia sobre o rei. Então o artista se pôs a trabalhar. Um ano depois, centenas de colunas de pedras foram erguidas no solo do reino superior. Exibiam o rosto triste dos pais de Moana e carregavam a esperança do fauno de que a princesa perdida algum dia cruzasse com as esculturas e se lembrasse de quem era. Mas muitos anos se passaram, e não houve notícias de Moana. A esperança morreu no reino subterrâneo como uma flor sem chuva. Síntolo envelheceu, mas não suportava a ideia de que ia morrer antes de seu talento ajudar a trazer de volta a criança perdida dos reis. Então ele marcou um encontro com o fauno. O conselheiro alimentava um enxame de fadas que lhe servia enquanto o escultor se aproximou. O fauno se nutriu com as lágrimas para lembrá-las de Moana, pois as fadas tendem a ser criaturas muito esquecidas. A Vossa Alteza chifruda, disse o escultor. Me permite oferecer seus humildes talentos mais uma vez para ajudá-lo a encontrar nossa princesa perdida? E como pretende fazer isso? Perguntou o fauno, enquanto as fadas lambiam as lágrimas de seus dedos com garras. Permita-me responder a sua pergunta, disse Síntolo. Ainda não sei se minhas mãos serão capazes de criar o que vejo em minha mente, mas espero que, apesar do meu silêncio, Vossa Alteza concorde em posar para mim, para que eu possa esculpi-lo. Esculpir-me? O fauno ficou surpreso com o pedido de Síntolo, mas no rosto daquele velho homem ele viu paixão, paciência e uma das virtudes mais valiosas do mundo em uma época de tamanho desalento: esperança. Então o fauno se livrou de todos os seus afazeres, ele era ocupadíssimo, para posar com a calma para o escultor. Síntolo não usou pedra. Ele esculpiu o fauno diretamente na madeira, que sempre traz a lembrança de que foi árvore um dia, uma árvore viva em ambos os reinos, o superior e o subterrâneo. Síntolo demorou 3 dias e 3 noites para concluir o trabalho, quando então pediu que o fauno se levantasse na cadeira, e lá estava a sua escultura de madeira. Peça que essa criatura encontre a princesa, Vossa Alteza chifruda, disse o escultor. Prometo que nunca vai descansar ou morrer antes de encontrá-la. O fauno sorriu ao observar outra realidade rara no rosto daquele homem velho. Fé. Fé em sua arte e no que ele era capaz de fazer. E pela primeira vez em muitos anos, o fauno teve esperança novamente. Mas havia muitas estradas no reino superior, e embora a criatura esculpida tivesse cruzado florestas e desertos, prados e montanhas, não encontrou a princesa perdida, portanto não cumpriu a promessa feita por seu criador. Síntolo ficou arrasado, e quando a morte bateu à porta de seu ateliê, ele não a dispensou.
Ao contrário, o homem a seguiu na esperança de ocultar seu fracasso na terra do esquecimento. A criatura de Cíntulo sentiu terrivelmente sua morte. Seu corpo de madeira envelhecido e desgastado pelo vento, pela chuva e pelas centenas de quilômetros percorridos na busca, enrijeceu de tristeza, e seus pés não conseguiram dar mais nenhum passo. Duas colunas brotaram entre as samambaias, desmarcando o caminho que seguira. E elas tinham os rostos tristes do rei e da rainha que procuraram a filha por tanto tempo em vão. Determinado a cumprir a sua missão, a criatura arrancou o olho direito e deixou-no no solo da floresta. Então caminhou a passos firmes em direção às samambaias. Se transformou em pedra frente ao rei e à rainha com o que falhara, e sua boca se abriu num último suspiro petrificado. O olho, eterna testemunha das habilidades do escultor, permaneceu no chão molhado por incontáveis dias e noites, até que certa tarde 3 carros pretos entraram na floresta e estacionaram debaixo de árvores anciãs. De um dos veículos saltou uma garota. Ela andou por ali e tropeçou no olho que Cíntulo esculpira. Então o pegou do chão e olhou ao redor para descobrir de onde tinha saído. Viu as 3 colunas desgastadas, mas não reconheceu seus rostos. Muitos anos haviam se passado, mas ela notou que uma das colunas não tinha olho. Então passou por entre as samambaias até parar diante da coluna que um dia fora o fauno de madeira de Cíntulo. O olho do chão encaixou perfeitamente no buraco daquele rosto castigado pelo tempo, e, naquele momento, uma alcova tão profunda se abriu sob os pés da menina que só as raízes das árvores mais altas chegariam lá. O fauno levantou a cabeça. Finalmente, sussurrou ele. Ele colheu uma flor de rubi nos jardins reais para enfeitar o túmulo de Cíntulo e mandou uma das suas fadas atrás da garota. Capítulo 6. No labirinto. Ofélia acordou ao som de asas tremulantes. Um falhar seco, como o de um besouro, irritado, breve, seguido do barulho de algo se movendo no escuro. As velas e a lareira apagadas. Estava muito frio. Mãe, sussurrou Ofélia, acorda. Tem alguma coisa no quarto. Mas sua mãe não acordou. As gotinhas do Dr. Ferreiro haviam lhe proporcionado um sono profundo e tranquilo. Então Ofélia se sentou na cama, tremendo de frio, embora usasse o suéter de lã como pijama, e ficou escutando. Ali. Estava bem em cima dela. Ofélia empurrou os cobertores para acender a luz, mas voltou para debaixo deles quando sentiu algo roçar suas pernas. Então ela viu. A fada inseto estava sentada ao pé da cama, a antena comprida tremelicando, as longas pernas dianteiras se mexendo sem parar, a boca gorjeando em uma língua que Ofélia tinha certeza saíra diretamente das histórias que lia dos livros. A menina prendeu a respiração quando a criatura saiu galopando pelo cobertor que protegia suas pernas paralisadas. A fada então atravessou o vasto campo de lã e finalmente parou a 30 centímetros de Ofélia, que notou, um pouco surpresa, que seu medo tinha desaparecido. Sim, sumira. Ela se encheu de alegria, como se um velho amigo a tivesse encontrado naquele quarto escuro e frio. Oi, sussurrou ela. Você me seguiu? A antena se contraiu, e os estalos estranhos emitidos pelo visitante fizeram Ofélia se lembrar do barulho da máquina de costura de seu pai, e da agulha que batia suavemente no botão que ele pregava no vestido de sua boneca. Você é a fada, não é? A visitante parecia não ter certeza. Espere aí. Ofélia pegou um dos livros de contos de fadas que estavam na mesinha de cabeceira e o folheou, em busca da página que mostrava o desenho em preto da silhueta que ela observava com tanta frequência. Achei. Ela virou o livro para a visitante. Está vendo? Isso é uma fada. Bem, se a garota achava... A visitante de Ofélia resolveu entrar na brincadeira. Ergueu-se as patas traseiras e, ficando de costas para a menina, escondeu a antena e baixou o corpo seco e alongado, bem parecido com a mulherzinha da ilustração. Ao se transformar, ela deu uma forma ligeiramente nova às suas asas. Fez com que parecessem folhas. Então ela levantou as mãos, agora humanas, e, coçando as orelhas pontudas com os dedos que haviam crescido, comparou mais uma vez a silhueta com a da imagem. Sim, a metamorfose tinha sido um sucesso. Na verdade, esse corpo se tornou seu novo favorito, embora ela tenha mudado muitas vezes de forma durante sua vida imortal. Mudar fazia parte da sua natureza. Era parte da sua magia e da brincadeira que mais gostava. Mas estava na hora de cumprir a tarefa que lhe fora designada. Ela voou em direção à cama com suas novas asas e dirigiu-se à garota com veemência. Venha comigo, gesticulou, indicando-lhe a urgência que a missão dada por seu mestre exigia. Ele não era muito paciente. Quer que eu siga você? Perguntou Ofélia. Lá fora? Onde?
Perguntas demais. Humanos faziam muitas perguntas às fadas, que geralmente não conseguiam responder nem metade. A fada voou para a porta. As asas folhosas estavam funcionando muito bem, mas ela ainda não confiava naquele corpo novo. Os membros dos insetos costumavam ser leves e velozes. Não importava. Seu mestre estava à espera. Não havia medo no coração de Ofélia, quando ela calçou os sapatos e seguiu a fada noite afora. Parecia que já tinha seguido. E quem não iria atrás de uma fada, mesmo se ela aparecesse na calada da noite? Provavelmente elas sempre apareciam em momentos assim. E não havia escolha a não ser segui-la. Era o que diziam os livros. E não pareciam seus contos mais verdadeiros do que aquilo que os adultos fingiam ser no mundo. Só os livros abordavam todas as coisas sobre as quais os adultos não queriam conversar. Vida, morte, o bem, o mal, tudo mais que tinha alguma importância na vida. Ofélia não se assustou quando o arco de pedra surgiu em meio à escuridão. A fada passou por ele rodopiando. Mercedes não estava ao lado de Ofélia para detê-la. Não naquele momento. As muralhas antigas do labirinto surgiam de todos os lados, levantando-o cada vez mais longe, para círculos sem fim. E toda vez que Ofélia parava em um dos cantos do labirinto, hesitante, a fada a encorajava. Me siga, me siga. A Ofélia tinha certeza de que era isso que ela gorjeava enquanto ora flutuava sobre a cabeça, ora seguia ao seu lado. Há quanto tempo estava andando? Ofélia não sabia. As muralhas antigas emolduravam o céu noturno, e os sapatos da menina estavam encharcados de orvalhos correndo de musgos que acarpetavam os caminhos serpenteados. Parecia um sonho. E nos sonhos o tempo não existe. De repente, as muralhas se abriram, e Ofélia adentrou um pátio. No centro havia um enorme poço de pedra fincado no chão e uma escada que descia. Ofélia não sabia quantos degraus havia à escada, que parecia infinita, pois a escuridão engolia todos eles. Um sussurro úmido veio do poço, e Ofélia sentiu uma pontada de medo, mas também uma chamada da aventura. Ela seguiu a fada, que continuava gorjeando e rodopiando à sua frente, e se pôs a descer os degraus, se embrenhando cada vez mais fundo no subsolo. A escada levava ao fundo do poço, mas não havia água, só havia um monolito, esculpido e muito parecido com o que ele vira na floresta. Parecia igualmente antigo, mas aquele era mais alto e rodeado de canais de pedra esculpidos no chão, formando um labirinto que espelhava da superfície. Um ruído ecoava das sombras atrás do monolito, como se algo enorme se movesse ali. Ofélia já estava muito assustada, mas a fada continuava insistindo para que prosseguissem. Seguindo a fada, ela enfim desceu os últimos degraus e chegou ao fundo do poço. Olá, chamou Ofélia. Olá. Ela pensou ter ouvido o som de água corrente ecoando no poço. Eco! Gritou ela, enquanto a fada rodopiava em volta da pilastra. Eco! Repetiu, para afugentar o silêncio. A fada pousou no trono de uma árvore morta. Parecia uma árvore, pelo menos. Mas quando a criatura alada tocou na superfície retorcida com as mãos, algo a estremeceu. E o que Ofélia pensara que fosse a ruína envergada de uma árvore velha se mexeu, se aprumou e se virou para ela. O que quer que fosse era enorme, assim como os chifres encurvados de sua cabeça gigantesca. O rosto que escrutinava Ofélia com olhos felinos era diferente de todos os que a menina já vira até então. Uma barba de cabra cobria seu queixo e as bochechas e a testa exibiam os mesmos ornamentos entalhados na coluna. Quando a criatura se libertou na teia de musgo e vinhas ressecadas que prendiam a parede, Ofélia percebeu que seu corpo era metade de homem e metade de cabra. Insetos e pedaços de terra rebocadas caíram dele, e seus ossos estalaram assim que mexeu os braços e as pernas, como se a criatura tivesse passado o tempo demais ali nas sombras. Ah, é você! Exclamou ele. Sim, Ofélia, sabia que era ele. Você voltou. A criatura deu um passo tímido e desajeitado na direção da menina, estendendo os dedos pálidos de garras feitos raízes. Ela era mesmo enorme, muito mais alta do que um homem, e suas patas pareciam de cabra. Seus olhos, embora parecessem de gato, eram azuis em um tom azul claro, feito pedaços descolados do céu, com pupilas quase invisíveis e sua pele lembrava uma casca recheada e coberta de mato, como se tivesse passado séculos ali esperando. A fada gorjeava, cheia de orgulho. Trouxera a garota como seu mestre ordenava. Olhe! Olhe quem sua irmã trouxe! Ronronou ele, abrindo a bolsa de madeira que usava cruzada no corpo. As duas fadas voaram e adotaram a mesma forma que a irmã tinha copiado das páginas do livro.
O mestre chifrudo riu com alegria quando elas rodeavam Ofélia, que esfregavam os braços para se proteger do ar úmido e frio do poço, ainda que estivessem de suéter por cima do pijama. Não era de se admirar que o mestre das fadas se movesse com tanta aspereza. Ou talvez ele fosse só velho. Parecia velho, muito. Meu nome é Ofélia, disse ela, esforçando-se para soar corajosa e nada intimidada pelos chifres estranhos de olhos azuis. Quem é você? Eu? A criatura apontou para o próprio peito ressecado. Ah! Ele fez um gesto de desdém, como se seus nomes fossem a coisa menos importante no mundo. Alguns me chamam de Pan. Eu tenho muitos nomes. Com passos pesados, ele avançou. Nomes tão antigos que só o vento e as árvores conseguem pronunciar. Ele desapareceu atrás do monolito, mas Ofélia ainda ouvia sua voz rouca, rispidamente hipnótica. Eu sou a montanha, a floresta, a terra. Eu sou Arg. Ele soltou um bálido de cabra, e parecia ao mesmo tempo um muito velho e muito jovem quando reapareceu na frente da menina. Eu sou... Ele balançou os membros e rugiu como um carneiro velho. Um fauno. Eu sou, como sempre fui e sempre serei, seu mais humilde servo, Vossa Alteza. Ofélia ficou sem palavras, quando, com muito esforço, ele abaixou a cabeça chifruda e dirigiu-se a ela com profunda reverência. Vossa Alteza? Ah, não. Ele a confundiu com outra pessoa, claro. Ele deveria ter percebido. Por que uma fada iria atrás dela? Era só filha de um alfaiate. Não. Conseguiu dizer a menina por fim, recuando. Não, eu... O fauno ergueu a cabeça e aprumou as costas rígidas. Você é a princesa Moana. Não, não, protestou Ofélia. Eu sou... A filha do rei subterrâneo, interrompeu o fauno. De que ele estava falando? Suas palavras assustaram mais Ofélia do que a noite ou aquele lugar tão distante da cama aquecida do corpo da sua mãe. Embora desejada, a verdadeira magia é assustadora. Não, não, protestou ela mais uma vez. Meu nome é Ofélia. Minha mãe é costureira e meu pai era alfaiate. Acredita em mim. Ofélia sentiu a impaciência do fauno quando ele balançou categoricamente a cabeça chifruda, mas também percebeu um traço de diversão em seu rosto exasperado. Que tolice sua, Vossa Alteza. Ele apontou o dedo em garra para ela. Você não nasceu de um útero humano. A lua lhe deu a luz. As fadas assentiram rigorosamente com suas cabecinhas. Um feixe do luar iluminou o buraco do poço, como se quisesse acrescentar provas à declaração do fauno, banhando as asas das fadas de prata. Olhe para seu ombro esquerdo, pediu o fauno. Vai encontrar uma marca de que prova o que estou dizendo. Ofélia fez o que ele indicou, mas não ousou tirar a roupa e expor a sua pele. Não sabia que assustava mais, o fauno ter falado a verdade ou que tudo fosse uma mentira. Uma princesa! Seu pai verdadeiro nos fez abrir portais no mundo todo para permitir que você voltasse. Esse é o último. O fauno indicou a alcova onde estavam. Mas antes que você tenha permissão para voltar para o reino, temos que nos certificar de que sua essência está intacta e de que você não se tornou uma mortal. Para tirar a prova, mais uma vez ele revirou a bolsa. Você precisa completar 3 tarefas antes da lua cheia. Ele puxou um livro que parecia grande demais para caber ali. Tinha uma capa de couro marrom. Esse é o livro das encruzilhadas, disse o fauno ao entregá-lo para Ofélia. As linhas de sua testa se movimentavam como se tivessem sido desenhadas pelo vento e pelas ondas. Só abra quando estiver sozinha. A bolsinha que entregou a ela depois fez barulho quando Ofélia a chacoalhou. Mas o fauno não lhe disse o que fazer com aquilo. Ele só observou os seus olhos azul claro. O livro lhe mostrara o futuro, disse ele, voltando para as sombras. E o que deve ser feito. O livro era tão grande que Ofélia mal conseguia segurá-lo. Quase escorregou de suas mãos quando ela tentou abri-lo. As páginas estavam vazias. Não havia nada escrito ali, disse ela. Mas quando ergueu os olhos, o fauno e a fada já tinham partido. Acima dela havia o céu noturno e sob seus pés o labirinto. Capítulo 7. Dentes afiados. A navalha de Vidal era maravilhosa, como uma lâmina brilhante e mais afiada que os dentes de um lobo. O cabo era de marfim, e o aço de uma fabricação alemã. Ele a encontrava na vitrine de um estabelecimento saqueado em Barcelona, uma loja luxuosa que vendia artigos masculinos, kits de viagem, de higiene, cachimbos, canetas e pentes. Mas para Vidal, sua navalha era mais que um instrumento de higiene. Era uma ferramenta que dava ao homem poder de picar e cortar.
A navalha era sua garra, seus dentes. Os homens eram criaturas vulneráveis, sem pelos ou escamas para proteger a pele macia. Então, todas as manhãs, Vidal se esmerava para parecer uma fera ainda mais perigosa. Quando a navalha deslizava por sua bochecha e seu queixo, a acuidade tomava conta do seu corpo. Na verdade, Vidal gostava de imaginar que ela transformava seu coração, raspada após raspada, em metal. Ele adorava admirar a ordem e o brilho que a lâmina dava ao seu rosto, exatamente o que faltava àquele fim de mundo. Ele não ia descansar até que a floresta suja fosse como o rosto limpo e recém-barbeado que via no espelho toda vez que a navalha concluía sua tarefa. Ordem, força e o belo brilho do metal. Sim, coisas que ele trouxe para aquele lugar. Lâminas cortam árvores e homens com muita facilidade. Com o rosto limpo, era hora de engraxar sapatos. Fez isso com tanta perícia que o couro refletiu a luz da manhã. Morte, sussurrou ele, em sua escuridão luminosa. Enquanto soprava a fumaça do primeiro cigarro do dia, Vidal imaginou o som de botas em marcha se misturando agradavelmente à música que seu fonográfico derramava sobre a manhã. A música que o capitão ouvia era divertida e estranhamente diferente do som da navalha e das botas. Ela eliminava o clima de morte e crueldade que consistia na trilha sonora de sua vida. Vidal estava dando os toques finais no engraxe das botas quando Mercedes entrou no quarto com pão e café. Ela não conseguia desviar os olhos dos 2 coelhos magricelas que estavam na mesa, ao lado do relógio de bolso que ninguém podia tocar. As cozinheiras passaram a manhã inteira fofocando sobre o que Vidal fizera com os caçadores que tinham saído para procurar comida para a família, pai e filho. Mercedes tirou a caneca de metal com café da bandeja e a colocou entre os coelhos. Quanta maldade! Era o que ela mais via naquele lugar. Às vezes se perguntava se a crueldade já tinha coberto o próprio coração, feito mofo. Mercedes sempre soava como ameaça quando Vidal entoava seu nome, embora o homem sempre falasse com ela num tom suave que a fazia se lembrar de um gato escondendo as garras sobre o seu pelo aveludado. Prepare esses coelhos para o jantar de hoje. Ela recolheu e examinou os corpos esqueléticos. Muito miúdos, para uma refeição farta, observou elas. Onde estavam as meninas doentes que deveriam alimentar? Perguntou-se Mercedes. Lá fora. No pátio, um dos soldados tinha imitado o velho implorando pela vida do filho. Riu ao descrever como Vidal havia matado os 2. Será que tinham nascido cruéis, esses soldados que ferem, queimam e matam? Haviam sido crianças como Ofélia. Mercedes temiam por ela. A menina era inocente demais para aquele lugar, e a mãe não tinha forças para protegê-la. Era uma daquelas mulheres que buscavam a força nos homens, e em vez de reconhecê-la no próprio coração. Bem, disse Vidal. Então faça um ensopado e aproveite a carne das patas traseiras. Sim, senhor. Mercedes se obrigou a encará-lo e não recuou quando o capitão se levantou da cadeira, embora temesse que ele notasse o ódio em seus olhos. Porém, se ela baixasse o olhar, o homem entenderia como culpa ou medo, o que era muito mais perigoso. A culpa o faria desconfiar, e o medo deixaria sedento por mais. Esse café está um pouco queimado. Ele gostava de ficar bem perto dela enquanto falava. Prove. Mercedes pegou a caneca preta de metal com a mão esquerda, ainda segurando os coelhos com a direita. Pobrezinhos. Em breve você vai estar tão morta quanto eles, Mercedes, sussurrou o coração dela. Se continuar fazendo essas coisas. Vidal a observava de perto. Você tem que prestar atenção nessas coisas, Mercedes. É a governanta da casa. Ele colocou a mão tão macia e limpa no ombro dela. Mercedes desejou que seu vestido fosse de um tecido mais grosso, quando Vidal deslizou a mão por seu braço. A peça de roupa estava tão gasta que ela sentiu aqueles dedos percorrerem sua pele. Como quiser, senhor. Vidal era um tarado, embora todos soubessem que ele desprezava as mulheres. Mercedes se perguntou se a mãe de Ofélia não tinha notado o desdém nos olhos dele sempre que o abraçava. O capitão não a chamou de novo depois que ela saiu do cômodo, mas Mercedes sentiu o olhar fixo dele em suas costas como a ponta de uma faca. Ela levou os coelhos para a cozinha e disse para Mariana, a cozinheira, que o capitão tinha reclamado do café. Mas é mesmo um pirralho mimado, resmungou ela. As outras funcionárias gargalharam. Rosa, Emília, Valéria, a maioria não tinha motivos para temer o capitão, afinal era raro o encontrassem pessoalmente. Ela não queria ver o que ele e seus homens faziam. Mercedes gostaria também de poder fechar os olhos dessa maneira, embora as mulheres mais velhas já tivessem visto tanto que não se importava mais.
Precisamos de mais um frango e uns bifes para o jantar. Mercedes encheu 2 baldes com água que uma das funcionárias havia fervido. A mãe da Ofélia tinha pedido para o banho. Mais frango e os bifes? Onde vamos encontrar isso? Zombou a cozinheira. Mariana era de um vilarejo próximo, e 2 de seus filhos estavam no exército. Homens gostam de brigar. Eles nasceram para isso, ela vivia dizendo. E não importa o motivo da luta. E quanto às mulheres, ele convidou todo mundo para jantar, disse Mercedes. O padre, o general, o médico, o prefeito, a esposa. Temos que dar um jeito de alimentar todos eles. E toda essa gente junta come mais do que um chiqueiro inteiro, gritou a cozinheira enquanto Mercedes carregava os baldes para a escada. Estavam rindo enquanto limpavam a mancha de sangue que os coelhos tinham deixado na mesa. Elas não queriam saber. Capítulo 8. Uma princesa. Ofélia não contou à mãe sobre o labirinto ou o fauno. Estava se sentindo mais próxima dela antes de sair para ir atrás da fada. Mas as palavras do fauno ecoavam em sua mente quando ela voltou para a cama quentinha e ficou deitada no escuro olhando para a mãe e se perguntando se era mesmo filha dela. A lua crescente, mãe. A menina se sentiu muito culpada quando o sol claro da manhã brilhou pela janela empoeirada e sua mãe sorriu e beijou sua testa, como se quisesse afastar aqueles pensamentos da filha. Não traia sua mãe, disse Ofélia para si mesma, enquanto Mercedes e a outra ajudante enchiam a bandeja com água quente. Ela é muito solitária, tanto quanto eu. A banheira parecia ter pertencido a uma casa bem menor do que aquela, na cidade. Muitas dessas casas tinham sido destruídas na guerra que matou seu pai, e Ofélia brincava nessas ruínas com amigas, fingindo que eram os fantasmas das crianças que moraram naqueles cômodos abandonados. O banho não é para mim, é para você, Ofélia, levante-se. A mãe sorriu para ela, mas a menina sabia que aquele sorriso era para o lobo. A menina queria que a filha estivesse limpa e arrumada para o homem, o cabelo penteado, os sapatos engraxados. Os olhos e as bochechas tão pálidas da mãe brilhavam quando ela estava por perto, embora o homem mal prestasse atenção na esposa. Ofélia queria contar para Mercedes sobre o fauno, talvez porque a criada já lhe tivesse alertado sobre o labirinto, ou porque Mercedes também tivesse segredos. Nos olhos dela havia uma compreensão sobre o mundo que Ofélia não encontrava nos olhos da mãe. Ofélia! Com o vestido branco, a mãe parecia uma noiva. Sentou-se na cadeira de rodas como se o lobo tivesse roubado seus pés. Ele a tinha aleijado. A mulher costumava dançar na cozinha enquanto cozinhavam. O pai de Ofélia adorava isso. A menina subia no colo dele e juntos observavam dançar. Seu pai vai oferecer um jantar essa noite. Olha só o que fiz para você. O vestido que segurava era tão verde quanto a floresta. Gostou? Perguntou ela, acariciando o tecido sedoso. Eu daria tudo para ter um vestido lindo assim quando era da sua idade. Também fiz um avental branco. E veja só esses sapatos. Eram tão pretos e brilhantes quanto as botas dos soldados. Não combinavam com a floresta, assim como o vestido, apesar da cor. Gostou? Os olhos da mãe estavam arregalados de euforia. Estavam tão ávida para agradar que parecia uma garotinha sapeca querendo se redimir depois de uma bronca. Ofélia sentiu pena dela e ficou envergonhada. Sim, mamãe, sussurrou ela. São muito bonitos mesmo. Os olhos da mãe mostraram preocupação. Me ajude, implorava. Me ajude a agradá-lo. Ofélia sentiu um frio repentino, como se estivesse de volta ao labirinto. As sombras da muralha ennegrecendo seu coração. Vá logo, disse a mãe, baixando o olhar, as pálpebras pesadas de decepção. Vá tomar banho antes que a água esfrie. Todo esse trabalho... Carmen passara tantas horas costurando o vestido que não queria ver a verdade estampada nos olhos da filha. Não tinha feito uma peça para Ofélia, e sim para o homem que ela pedira que a filha chamasse de pai. Embora um homem morto fosse o dono desse título. Todos nós inventamos nossos contos de fadas. O vestido vai fazer com que ele ame a minha filha. Essa foi a fábula que Carmen Cardoso inventara para si. Por mais que soubesse que Vidal só se importava com o bebê que estava prestes a nascer, de quem ele era o pai. É um pecado terrível trair o filho por causa de um novo amor. E os dedos da mãe de Ofélia tremiam enquanto ela abria os botões do vestido, ainda sorrindo, fingindo que o amor e a vida eram o jeito que ela gostaria que fossem. O banheiro estava repleto de véus brancos de vapor. Ao fechar a porta, Ofélia sentiu o calor e a umidade na pele. A banheira parecia um convidativo barco branco de porcelana de partida para a lua. Mas o banho quente não fora o motivo pelo qual Ofélia queria ficar sozinha.
Ela escondera o livro do Fauno e a bolsinha atrás do aquecedor na noite anterior, com medo de que a mãe os encontrasse. Era o segredo dela, e apesar do desinteresse da mãe pelos livros, a menina temia que o presente do Fauno perdesse a magia se mais alguém o visse ou tocasse nele. Ela mal conseguia segurar o livro no colo quando se sentou na beirada da banheira. A capa do couro lembrava uma casca de árvore gasta, e as páginas ainda estavam em branco, mas de algum modo Ofélia sabia que isso mudaria. Todas as coisas verdadeiramente importantes não estão à mostra. Ofélia era nova demais para saber disso. E, de fato, uma das páginas em branco começou a ser inundada por uma tinta marrom e verde clara assim que Ofélia a tocou. Em seguida, a ilustração de um sapo apareceu do lado direito da página, depois uma pequena mão e a de um labirinto. Flores passaram a cobrir os cantos das páginas, e no meio da árvore velha e torta começou a se formar os galhos desafolhados tortos como chifres, e o tronco rachado e oco. Havia uma garota ajoelhada espiando Ofélia. Estava descalça, mas usava um vestido verde e um avental branco idêntico aos que a mãe costurara para ela. Quando a imagem da página da direita terminou de se formar, a página da esquerda começou a ser preenchida com letras em um tom sépia, tão antigas que parecia que um iluminador de manuscritos invisível as escrevia com um pincel feito dos pelos de uma cauda de Marta Zibelina. As letras eram tão bonitas que Ofélia ficou um tempo só admirando antes de começar a ler. Era uma vez, quando os bosques ainda eram jovens, serviam de casas para as criaturas, cheios de magia e encanto. Ofélia, a mãe bateu à porta. Anda, quero ver você com um vestido, quero que fique linda para o capitão. Traição. Ofélia se olhou no espelho, o vapor o embaçou, desfocando o reflexo. Ofélia tirou o roupão. Você vai ficar uma princesa, disse a mãe do lado de fora. Ofélia encarou sua imagem. E lá estava. A lua em foice rodeada por 3 estrelas tão nítidas que pareciam que alguém as tatuara em sua pele com a tinta sépia das páginas do livro. O fauno dissera a verdade. Uma princesa, sussurrou Ofélia. Ela olhou para seu reflexo e sorriu. Capítulo 9. Leite e remédios. Claro que haveria comida suficiente para os convidados do capitão. Seus capangas garantiriam isso, e todo mundo na cozinha sabia como. Algumas famílias da região passariam fome durante alguns dias, mas o que poderiam ter dito quando os soldados bateram à porta para pedir o frango e as batatas que as camponesas tinham guardado para alimentar os filhos? Mercedes sentia vergonha enquanto cortava os legumes com as outras cozinheiras. Só assim as mulheres podiam usar facas, para cortar os alimentos dos homens que usavam facas para matar e matavam os maridos, os filhos e filhas dessas mulheres. A faca com a qual ela cortava as cebolas era igual às que ajudantes de cozinha escondiam debaixo dos aventais, na barriga, em segurança, e a mão. Lâmina curta, com cerca de 7 centímetros, feita de aço barato e cabo de madeira carcomido. A jovem não conseguia tirar os olhos da lâmina. Ainda se lembrava das mãos do capitão em seu braço. E se ele não deixasse ir embora um dia? As outras não tinham ideia do que elas estavam pensando quando guardou a faca na dobra do avental manchado. Elas riam e fofocavam para esquecer os homens, fardados lá de fora, e seus filhos lutando uns contra os outros. E talvez tivesse razão. Talvez a vida fosse mais do que isso. Ainda havia o silêncio da floresta, o calor do sol, a luz da lua. Mercedes queria rir com elas, mas seu coração estava muito cansado, sentia medo, havia tempo demais. Limpem direito esses frangos, disse ela, e não esqueçam o feijão. Sua voz parecia mais áspera do que as suas intenções, mas as outras não estavam prestando atenção nela. Todas sorriam para Ofélia, parada na porta da cozinha com seu vestido verde e seu avental branco, que Mercedes tinha passado com o mesmo cuidado com o qual a mãe de Ofélia os costurara. As roupas faziam a garota parecer um personagem de um livro que Mercedes amava quando era criança. A mãe sempre dava livros para ela e o irmão. Era professora, mas seus livros não a protegeram quando os soldados atearam fogo em seu povoado. As chamas levaram a mãe e os livros. Você está maravilhosa, menina, exclamou a cozinheira. Muito linda. Sim, que vestido bonito, disse Rosa, cheia de ternura. Tinha uma filha da mesma idade de Ofélia, que encarnava a lembrança dos filhos e os netos de todas elas, e das meninas que haviam sido um dia. Voltem ao trabalho. Chega de perder tempo, ordenou Mercedes, embora também sentisse aquela ternura no coração. Ela se aproximou de Ofélia e se endireitou à gola do seu vestido com delicadeza. A mãe da garota era uma costureira talentosa,
E por um breve momento o vestido que costurava para a filha enfeitiçou todas na cozinha do velho moinho. O vestido e o rosto iluminado da menina tão radiante e bonita quanto uma flor recém-desabrochada. Sim, por um instante acreditaram que o mundo era um lugar pacífico e unido de novo. Quer um pouco de leite com mel? Ofélia aceitou, e Mercedes a levou para fora da cozinha, onde havia uma vaca marrom sobre as árvores, a teta cheia de leite, que descia quente e branco pelos dedos de Mercedes enchendo um balde. Chegue para trás, disse ela. Não pode sujar de leite o vestido. Está parecendo uma princesa. Ofélia hesitante se afastou. Mercedes, você acredita em fadas? Perguntou acariciando o flanco macio da vaca. A mulher apertou as tetas da vaca mais uma vez. Não. Mas quando era criança acreditava. Já acreditei em muitas coisas. A vaca mugiu impaciente. Queria alimentar os bezerros, não os homens. Mercedes a acalmou com afagos e palavras doces. Ofélia esqueceu o vestido e o leite e parou do lado dela. Uma fada me visitou na noite passada, contou a menina. É mesmo? Mercedes mergulhou uma tigelinha no balde e encheu-a de leite morno. Ofélia assentiu de olhos arregalados. É. E ela não estava sozinha. Eram 3, um fauno também. Um fauno? Perguntou Mercedes, se emperdigando. É. Ele era muito velho, muito alto e muito magro. Ofélia desenhou uma figura enorme no ar. Parecia velho, tinha cheiro de velho e de mofo. Tipo uma terra molhada de chuva. Tipo o cheiro dessa vaca. Eu queria contar isso para você. Os olhos da menina pareciam dizer: acredita em mim, Mercedes. É difícil ter segredos e não poder dividi-los com alguém, ou acreditar na verdade que as pessoas não querem ver. Mercedes sabia de tudo isso. Um fauno, repetiu ela. Minha mãe sempre me avisou para tomar cuidado com faunos. Às vezes eles são bons, outras vezes não. Essa lembrança fez sorrir. A lembrança e a menina. Mas seu sorriso murchou assim que viu o capitão vindo em direção com um dos capangas ao seu lado. O mundo imediatamente ficou imerso em sombras. Mercedes. Ele ignorou a menina por completo e por alguns segundos Mercedes quase acreditou que Ofélia não tivesse mesmo ali. Venha comigo. Preciso de você no celeiro. Ela o seguiu, claro, embora quisesse ficar ali com a menina, o leite morno e o bafo da vaca em sua pele. Alguns soldados estavam descarregando um caminhão na porta do celeiro. O tenente Madden cumprimentou Vidal. Trouxemos tudo conforme o combinado, capitão. A farda do tenente era tão limpa e rígida quanto a de um soldadinho de brinquedo. Farinha, sal, azeite e remédios, listou ele, indicando o caminho para o celeiro. Azeitona, bacon. Apontou com orgulho para os cestos e as caixas empilhadas. As prateleiras empoeiradas estavam abatorradas de pacotes e latas. Vidal cheirou um embrulho pequeno de papel pardo. Ele gostava de tabaco e de álcool. E aqui estão os cartões de racionamento. As poucas dúzias de cartões que o tenente Madden entregou para Vidal eram preciosos numa época em que a guerra devastava as colheitas e nem mesmo os agricultores conseguiam alimentar seus filhos, pois o exército controlava o que restava. As caixas que os homens de Madden trouxeram para o moinho poderiam alimentar mais de um vilarejo. Mas Mercedes não olhou para as caixas de comida. Ela parou diante de uma pilha que exibia uma cruz vermelha. Remédios. Mais do que o suficiente para curar quase todo tipo de ferimento, inclusive um na perna. Mercedes, Vidal estava examinando a fechadura do celeiro, a chave. Ele pegou a chave do chaveiro que trazia no bolso e a entregou para ele. É a única? Ela sentiu. De agora em diante ficará comigo. Aquele olhar novamente. O que ele sabia? Capitão, chamou o Garcês do lado de fora, magro como uma doninha, e sempre vestido e sempre sorrindo para as empregadas. Vidal o ignorou. Continuou encarando Mercedes, a chave nas mãos, lançando um olhar ameaçador e provocante, fazendo seu jogo favorito, o do medo. Ele sabe, pensou ela mais uma vez. Não, não sabe, Mercedes. Ele olha assim para todo mundo. Ela soltou o ar quando ele finalmente se virou e saiu do celeiro. Respire, Mercedes. Vidal se aproximou de Garcês, que examinava a floresta com binóculos. Talvez não seja nada, capitão. Mercedes ouviu dizer ao entregar binóculos para Vidal. Mas ela conseguia ver os olhos nus, um sinal fino e quase invisível de fumaça saindo da copa das árvores, desenhando uma linha traiçoeira no céu azul. Vidal baixou os binóculos. Não, são eles, tenho certeza. Em segundos, já estavam montados nos cavalos. Mercedes os observou entrando na floresta. Só homens incendeiam as florestas. Homens que os soldados queriam capturar. Respire, Mercedes. O labirinto.
Era uma vez um nobre de nome Francisco Ayuso. Ele gostava de caçar na floresta próxima ao seu palácio. Era uma floresta antiga, muito antiga, e ele se sentia mais jovem entre as árvores. Um dia, Ayuso e seus homens estavam perseguindo uma espécie rara de um veado que tinha pelos tão prateados quanto a lua. Eles perderam o veado de vista nos arredores de um velho moinho, e quando Ayuso desceu do cavalo para se refrescar no lago ali perto, encontrou uma moça dormindo de uma das suas margens, entre agriões e lírios. Seu cabelo era tão preto quanto as asas da graúna, e sua pele tão branca quanto as pétalas da rosa mais clara do jardim no palácio de Ayuso. Quando ele tocou o seu ombro, ela acordou assustada e se afastou dele, escondendo-se atrás das árvores, como um veado perseguido por seus caçadores. Ayuso demorou um tempo para convencê-la de suas boas intenções. Ela parecia não comer fazia dias. Então ele pediu para que seus homens lhe servissem comida. Quando Ayuso perguntou seu nome, ela disse que não lembrava. Então um dos soldados suspeitou de que ela pudesse ser uma sobrevivente do Homem Pálido, uma criatura que vagava pela região, roubando criancinhas dos vilarejos vizinhos, arrastando-as para seu covil subterrâneo. Apenas 2 vítimas eram conhecidas por terem escapado da criatura, e contavam histórias horríveis sobre a criança comida viva e um monstro tão assustador que impedia de dormir, por medo de encontrá-lo em seus sonhos, segurando os olhos com as mãos. No entanto, quando Ayuso perguntou à moça sobre o Homem Pálido, ela se balançou a cabeça e exibiu uma expressão tão confusa que ele achou melhor poupá-la de mais perguntas, preocupado que pudessem trazer à tona lembranças que ela sabiamente esquecera. Claro que ela tinha casa, então Ayuso a convidou para seu palácio. Deu-lhe um quarto, roupas novas e passou a chamá-la de Alba, pois sua vida estava em branco, como um lençol. Logo Alba começou a desbravar os jardins e a se encantar com as rosas, e poucos dias depois, os dois não desejavam nada além da companhia um do outro. Depois de 3 meses, Ayuso pediu Alba em casamento, e ela aceitou, pois o amava tanto quanto era amada por ele. 1 ano depois deu à luz a um menino. Alba amava o filho tão profundamente quanto amava o marido. Mas toda vez que olhava para a criança sentia uma tristeza enorme, afinal não podia revelar quem era ou de onde viera. Ela estava cada dia mais inquieta, e começou a vagar pela floresta por horas ou ficava sentada à beira do lago de um velho moinho. Ali perto morava uma mulher chamada Rócio, que era conhecida por ser uma bruxa. Ela vivia com a filha e com o filho num casebre perto da árvore partida, onde diziam que havia um sapo venenoso no meio das raízes. As pessoas comentavam que as poções de Rócio traziam um amor verdadeiro, uma vida longa ou, caso desejado, a morte de um inimigo. Mas a maioria das mulheres a consultava para interromper uma gravidez indesejada, pois mal conseguiam cuidar dos filhos que já tinham. Certa tarde, o soldado Ayuso ordenou que seguissem Alba em segredo para certificar de que ela estava em segurança na floresta e foi informado que a esposa andava visitando Rócio. Ayuso ficou transtornado e confrontou a esposa, que implorou para que acreditasse que só havia pedido a ajuda da bruxa para descobrir sua verdadeira identidade. A mulher dissera a Alba que a resposta só seria revelada numa noite de lua cheia, num labirinto que deveria ser construído com pedras do vilarejo vizinho, abandonado após 3 crianças terem sido raptadas pelo Homem Pálido. Ayuso amava a Alba mais do que qualquer coisa no mundo, então pediu que a bruxa Rócio lhe ensinasse a construir o labirinto. Rócio a levou para um lugar de sua visão, marcou os 4 cantos com pedras e desenhou no solo da floresta os padrões das pilastras com galho de salgueiro. No meio, disse a Ayuso que construísse um poço, e dentro dele uma escada que levasse ao fundo. Ayuso não gostava do jeito com que Rócio olhava para ele. Dava a impressão que ela enxergava seus desejos mais sombrios, com tanta clareza que era como se seu coração fosse feito de vidro. Ela o assustava, e ele o odiava por isso. Vou fazer do jeito que está dizendo, afirmou ele. Mas se me enganar, e minha esposa não descobrir a verdadeira identidade, vou afogar você no lago. Eu sei, disse ela com um sorriso. Cada um de nós tem que fazer sua parte, não é? Rócio voltou para seu casebre. O labirinto demorou 2 meses para ficar pronto. Conforme a bruxa indicara, seguindo exatamente a descrição dela, os ajudantes de Ayuso usaram apenas pedras do vilarejo para construir as paredes, o poço e a escada. Alba teve que esperar 7 noites até que a lua cheia flutuasse no céu feito uma moeda de prata e banhasse o labirinto concluído, refletindo a sombra do arco moldado pelos trabalhadores no chão repleto de musgo na floresta. Eles enfeitaram o arco dos chifres dos cernunos
um deus pagão que habitava aquela terra. Dizia que Rócio ainda era devota do deus. Naquela noite, Alba ficou no labirinto até amanhecer, embrenhando-se pelos caminhos tortuosos, embora seu filho chorasse por leite em casa. Ayuso não a seguiu, com medo de que sua presença fizesse o labirinto não revelar as respostas que sua esposa tanto queria. Ele esperou a noite toda em frente ao labirinto, e quando Alba finalmente saiu, Ayuso percebeu que seu rosto não descobrira nada. Todos os meses ao longo do ano, na noite de lua cheia, Alba voltava ao labirinto, mas só encontrava silêncio entre as pedras, e sua tristeza aumentava cada vez mais, até que ficou doente numa noite sem lua de novembro. Morreu antes da lua ficar cheia novamente. E 1 hora depois do seu último suspiro, Ayuso enviou 5 soldados ao casebre da bruxa. Eles arrastaram Rócio pela floresta e jogaram no lago do moinho, embora o moleiro implorasse que não amaldiçoassem o seu moinho daquela forma. 3 homens foram necessários para afogá-la. Deixaram o corpo boiando entre os lírios para virar comida de peixe. 15 anos depois, o filho de Ayuso entrou no labirinto na esperança de encontrar a mãe por lá. E passaram-se mais de 223 anos, até que a profecia de uma bruxa se concretizasse e o labirinto revelasse o nome verdadeiro da mãe do menino. Foi preciso que ela caminhasse mais uma vez pelos corredores ancestrais do corpo de uma menina chamada Ofélia. Capítulo 10. A Árvore. Ofélia já estava na floresta quando ouviu os cavalos se aproximando, mas não estavam vindo em sua direção, e logo o murmúrio das árvores ficou mais alto que o barulho das patas se afastando. Ofélia lia as palavras do livro do fauno enquanto caminhava. Soavam ainda mais encantadoras sobre as árvores. Por isso ela lia e relia, embora não fosse fácil andar segurando o livro aberto. Era uma vez, quando os bosques ainda eram jovens, serviam de casa para as criaturas, cheia de magia e encanto. Os pés de Ofélia seguiam o ritmo das palavras como se traçasse um caminho invisível. Essas criaturas se protegiam. Dormiam à sombra da figueira colossal, que crescera na colina perto do moinho. Ofélia desviou os olhos das páginas, e lá estava a colina. Não era muito íngreme, conseguiria subir com alguns passos, mas seria necessário 5 homens para abraçar a árvore que crescia ali. O tronco estava rachado, exatamente como no livro. Mas agora a figueira está morrendo, os galhos estão secos, e os troncos velho e torcido. Ofélia observou os 2 galhos enormes e desfolhados que cresciam no tronco, encurvado feito os chifres do fauno. Haviam mais palavras no livro, e Ofélia sussurrava enquanto os olhos seguiam a tinta marrom clara da página. Um sapo monstruoso se acomodou em suas raízes, e não vai deixar a árvore se desenvolver. Você precisa colocar 3 pedras mágicas na boca do sapo. Ofélia abriu a bolsa que o fauno lhe dera. 3 pedrinhas caíram em sua mão. Ainda havia mais 2 instruções no livro. Pegue a chave de ouro de dentro da barriga dele. Só depois disso a figueira florescerá novamente. Dentro da barriga dele, Ofélia fechou o livro e olhou para a rachadura na árvore. Era muito escuro lá dentro. Ela colocou as 3 pedrinhas de volta na bolsa e deu um passo em direção à árvore. Então levou um susto ao perceber que seus sapatos novos estavam cobertos de lama. Os heróis dos contos de fadas nunca se preocupavam com sapatos ou roupas, mas Ofélia tirou um avental branco e o vestido verde novo e as pendurou num galho. Sabia muito bem como a mãe ficaria chateada se estragassem as roupas. Então tirou os sapatos e se aproximou da árvore. O chão sob seus pés descalços estava frio, e o vento fez seu corpo, apenas com a roupa de baixo, estremecer. A rachadura era tão grande que Ofélia conseguia passar por ela, mas o túnel era estreito, e a garota teve que se ajoelhar. Do lado de fora, o vento rasgava as fitas do seu vestido novo. Cuidado, sussurrou o vento. Cuidado, Ofélia, entoava as fitas flutuantes. Mas a menina estava engatinhando pelo túnel, nas entranhas da madeira da árvore agonizante. Logo, a lama pegajosa cobriu suas mãos e seus joelhos. Encharcou sua vestimenta branca, tingindo-as de cores da terra. As raízes das árvores rodeavam Ofélia, tecendo sua trama no solo úmido, cravando-se no chão, feito as garras de uma criatura gigante de madeira. Tatuzinhos de jardim do tamanho de um camundongo rastejavam pelo braço da menina, e a lama chapinhava entre suas mãos como se a terra quisesse devorá-la. O túnel e o labirinto de raízes pareciam infinitos, mas Ofélia não quis dar meia volta. Tinha que cumprir as tarefas do fauno antes que a lua cheia se quisesse provar para si mesma e para o fauno que eles estavam certos. Ela era Moana, a princesa cujo retorno
era esperado pelo pai, o pai que a morte a fez acreditar ter perdido. Se não fosse Moana, quem mais ela seria? A filha de um lobo que roubara o coração de sua mãe e carregava a palavra assassinato nos olhos. Ofélia parou para ouvir o som da terra e as batidas ferozes do seu próprio coração. Então afundou as mãos na lama mais uma vez e continuou rastejando pelo túnel sem fim. Então afundou as mãos na lama mais uma vez e continuou rastejando pelo túnel sem fim.